Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas. Oi, Carol. Oiê, Tudo bem, querida? tudo bem? Que bom que você foi para o parque. Foi muito bom. Muito bem. É. Esperar mais algumas pessoas entrarem, começamos. Tudo bem, Boa Vivian? tarde, Boa tudo e tarde. você? Tudo bem. Eu não fui pro parque, eu vim de trabalhar. Vem do trabalho. Sim, deu uma folguinha, eu vim do trabalho. Ah, que bom. Muito bom. Aqui até agora, o vizinho está escutando uma rocha que está difícil. Vamos ver se realmente ele parou. Estava aqui vibrando para ele parar. Ah, eu vi uma obra aí na frente do seu prédio, né? Não, Não? não é É da possível. Sabesp? Não sei. Mas não é dele, é do restaurante ali japonês, sabe? Sei. Eles são muito barulhentos. É uma energia péssima ali. Tem brigas, é bem ruim. E daí ele pôs uma caixona de som assim gigante na janela para a rua. Qual é a necessidade? Nenhuma. Mas eu acho que ele tirou. Mas a obra ainda está ali. Mas ele tirou a caixa de som. Que bom. Eu acho que ele não vai voltar hoje. Espero. Eu estava quase cancelando com vocês, porque esse som ativa minha hipersensibilidade. Eu escuto muito, né? E daí eu não consigo concentrar. Por mais que eu tentasse colocar o fone, eu não ia conseguir falar com vocês, porque o som ele entra e ele fica dentro da minha cabeça. Acho que podemos começar, né? É, o seu som tá um pouquinho baixo. Eu não sei se é porque eu tô sem fone, mas ele tem um volume, um microfone, Não não. tem. Não? Ah, então eu vou pôr o O fone. microfone que eu uso, ele está no máximo. Ah, tá. Né, meu computador também, então eu vou botar o fone melhor. Você tá baixo, Vi? Não? Não. Ah, então é o meu mesmo. Então vamos lá, queridas. Vamos começar o nosso encontro constelado de hoje, que nós vamos falar sobre auto-amor e prosperidade, aumentando a autoestima para abrir portas financeiras. Então, antes da gente começar, de eu me apresentar, quero que a gente faça um momento de silêncio para que a gente possa chegar, estar aqui presente, né? Poder deixar todos os ruídos externos fora, para que a gente concentre no trabalho que vamos fazer hoje. Então, fecha os olhos, se conecta com o coração, respira. Muito bem, queridas, sejam todas bem-vindas. Quem vai assistir também depois, bem-vindos e bem-vindas. Ah, filho, Para quem muita não me narrativa. conhece, eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga de formação, sou consteladora, uma das formadoras da constelação da TSFI em São Paulo, e desenvolvi uma metodologia do campo do sentir. É uma metodologia que eu ensino e durante o acompanhamento nós acessamos o campo de uma forma muito profunda, conectando com as. Boa tarde, ninguém. Espera só um pouquinho. Eu peço só para que vocês deixem o microfone fechado,
Vocês podem abrir ao longo da minha fala, mas nos momentos para não interromper, assim, não atrapalhar. Então, estava falando, né, dessa metodologia que eu criei, do campo do sentir, que nos conecta com as nossas emoções, um trabalho muito profundo e amoroso, né, nesse acompanhamento terapêutico. E o Encontro Constelado é um espaço para falarmos sobre temas da nossa vida, para olharmos para a nossa vida, sabermos quais são os passos que podemos dar para nos transformarmos e nos conectarmos com a nossa essência, com a nossa verdade, né? Essa possibilidade de transformação, de ressignificar tudo, toda a nossa realidade, de materializarmos realmente aquilo que queremos da nossa vida, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o nosso alto valor, sobre a autoestima, a prosperidade e como isso tudo está conectado com o nosso financeiro, com a nossa capacidade de gerar e fazer o nosso dinheiro. Semana passada nós falamos sobre a autoestima dos nossos relacionamentos amorosos. Hoje a gente vai falar sobre a autoestima e sobre a nossa relação com o dinheiro, né? Geralmente, se vocês observarem na vida de vocês, quais são as crenças que vocês trazem, crenças limitantes, na relação do alto valor, do valor que vocês dão a si próprias, de como que vocês olham e se respeitam. Esses dias eu vi um videozinho da Ivete Sangalo, ela falando numa entrevista, acho que foi com a Tatá, e ela fala que ela é uma pessoa muito importante para ela, não por ser artista, mas ela é muito importante. Então, quem vai estar ao lado dela tem que valorar o que ela é, essa importância que ela dá. Se vier uma pessoa que não valora, que não considera ela importante, é melhor que não fique. E isso é para a nossa vida. Isso é alto valor. Quando eu olho para a minha vida e eu sei que essa minha percepção, eu sou uma pessoa de alto valor. Quando eu me considero uma pessoa de alto valor, se eu sou autônoma, por exemplo, eu sei que o valor que eu vou cobrar do meu trabalho, ele condiz com aquilo que eu valoro em mim. Se eu não consigo ver valor no que eu faço, em quem eu sou, provavelmente eu não vou conseguir colocar o valor justo sobre o meu trabalho. E até quem trabalha na CLT, quando a gente faz essa relação de horas, hora trabalho, do meu tempo de vida que eu dedico, será que eu estou valorando quem eu sou, me valorando por esse trabalho que eu estou? Então, isso tem uma relação muito profunda com as nossas escolhas de vida. E nós podemos observar tudo que está manifestando ao nosso entorno, se isso tem a ver, aquilo que está manifestando, com o valor que eu dou a mim mesmo. Se eu sou uma pessoa que eu não aprendi a me valorar, porque lá enquanto criança meus pais não se valoravam, a relação que eles tiveram comigo não foi de um valor para a criança que eu era, isso vai gerar em mim crenças que eu não sou uma pessoa valorosa. Ou eu passei por situações traumáticas que eu fui entendendo que aquilo que eu sou não tem valor. Então a minha essência não tem valor. Então, para eu me conectar com a minha prosperidade, eu preciso me conectar com o meu alto valor. E alto valor tem a ver assim, quando eu me olho no espelho, quem eu vejo ali naquele espelho? Eu reconheço esse valor que eu estou vendo? Eu reconheço tudo isso que eu estou olhando ou não, né? Eu lembro que no começo da minha jornada, quando eu comecei nesse contato mais profundo do sentir, eu olhava dentro dos meus olhos e olhava no espelho, eu tinha medo daquilo que eu via. E eu não conseguia valorar aquilo que eu estava vendo. Eu tinha uma desconexão com a vida. E daí, a partir desse processo de autoconhecimento, de muitos processos que eu fiz, eu fui entendendo que a minha vida, para esse corpo estar aqui, para tudo que eu sou, para tudo que eu fui constituindo, tem muito valor. Tem muito valor. E hoje, quando eu olho no espelho, olho dentro dos meus olhos, eu consigo reconhecer, consigo acolher o meu valor. E eu sei que eu sou uma pessoa valorosa por tudo que eu sou.
Não pelos bens materiais, mas por tudo aquilo que internamente eu sou, pela minha essência, pela minha verdade, pela minha busca. Eu considero a minha busca de autoconhecimento como um valor muito grande. E isso, para mim, é um valor inegociável, para as minhas escolhas que eu faço na vida. Hoje nós estamos falando da relação com o nosso financeiro, com o dinheiro, mas, por exemplo, para mim, um valor inegociável de relacionamento afetivo amoroso é que a pessoa também valore o autoconhecimento tanto quanto eu, porque senão não vai dar certo. Então, os nossos valores, ele tem que ser compatível com aquilo que eu vou escolhendo na minha vida. Então, dos meus clientes, eh, dos meus amigos, da onde eu estou, até que eu vou encontrando o meu lugar. Mas, em primeiro lugar, é eu, nessa minha relação comigo, eu aprender a me valorar. Mas olhar, se eu não estou me valorando, qual é o bloqueio, qual é o emaranhado que não está me permitindo acessar esse alto valor meu? Ele tem a ver com traumas, ele tem a ver com as vivências lá da minha criança. Tem a ver com a história do meu sistema familiar. Pode ser que sistemicamente algum trauma bloqueou o valor desse sistema, de não reconhecer o seu valor. Eu observei isso no meu sistema familiar. Bloqueou sim o alto valor, esse reconhecimento, principalmente o sistema materno. O sistema paterno eram outras questões, mas o materno tinha a ver com o alto valor e a autoestima. E daí, quando a gente começa nesse processo profundo, a gente começa a perceber, a se conectar e reconhecer qual é o valor que eu dou para o financeiro na minha vida. Ele vai estar sempre em ressonância com aquilo que eu faço e gero de dinheiro da minha realidade. Porque o dinheiro ele não vai ser, né, a fonte de dinheiro minha não é uma única fonte do meu trabalho. Ela pode ser infinitas formas de eu fazer esse dinheiro. E quando eu falo fazer, significa que a minha energia, a minha vibração, ela gera esse dinheiro. Por exemplo, eu tinha uma amiga que, na onde ela ia, ela era sorteada. Na onde ela ia, ela era sorteada, ela ganhava presentes. Isso tinha a ver com essa capacidade dela de materializar os presentes da vida, né? E isso é gerar, ser uma geradora, né? Uma manifestadora. Então, isso nós podemos desenvolver a partir do momento que vamos integrando a nossa autoestima, vamos valorando quem somos, esse alto valor. E daí o cuidado com a nossa autoestima, ele significa que eu gosto de mim, eu gosto profundamente de mim e eu cuido de mim. Eu cuido de mim, eu me invisto no meu processo de autoconhecimento, porque eu acredito que o autoconhecimento, ele vai cada vez mais, porque por que que eu estou dizendo do autoconhecimento? Porque o nosso alto valor tem a ver com aquilo que eu sou. Então, se eu me valoro, eu vou investir no meu autoconhecimento. Eu vou investir naquilo que vai aumentar o meu valor interno. Então, o autoconhecimento ele está intimamente relacionado com o nosso alto valor. E ele está relacionado com a nossa autoestima. Porque a maior dor que nós temos é da rejeição, do não pertencimento, de sermos excluídos do sistema, de não sermos respeitados, de não sermos valorados por ser quem somos. Isso é a base da autoestima. Isso é constituído lá na infância, isso é constituído desde o ventre, onde fomos gerados, desde antes, se fomos planejados ou não, o que esse sistema dizia, o que não dizia, quais são as crenças desse sistema e quais são os traumas desse sistema. E daí eu no meu caminho, daí cada uma pensando no seu caminho, como que você vai poder, através do autoconhecimento, transformar a baixa autoestima em autoestima? Como que você vai transformar o seu não reconhecimento do seu valor num alto valor? Então, nesse processo interno, nesse caminho interno
de começar a curar as feridas, os traumas, tudo aquilo que foi sendo perdido ao longo do caminho, por aquilo que foi vivenciado traumaticamente. Então, todos os traumas me separam de partes importantes. Não sei se vocês viram, no meu Instagram eu fiz uma análise do filme, Ainda Estou Aqui. Eu fiz a análise da Eunice, da personagem principal, né? Ali mostra a força dela, a capacidade de se reinventar a partir de um trauma que aconteceu, né? Que quebrou toda uma família, né? E como que ela foi se reinventando, mas para mim fica claro como ela se afastou das partes importantes para poder sobreviver. Mas o que sustentou ela foi o alto valor. Foi o valor que ela dava à família dela, a ela própria e à família. Foi isso que fez com que ela chegasse até o final. No final, assim, nessa busca, né? Eu vou buscar e eu vou sobreviver e eu vou viver, né? Essa busca incessante pela vida, né? Na busca pela vida. Então, quando a gente se propõe, né? Para mim, a nossa prosperidade, a nossa abundância, a nossa relação com o dinheiro, ela está intimamente relacionada com a nossa capacidade de fazer o dinheiro, está relacionada com o autoconhecimento, assim, né? Então, quando eu tenho questões financeiras, eu preciso mergulhar, e não só financeiras, né? Relacionadas à prosperidade, à abundância, relacionadas à minha vida, a esse setor do trabalho, eu tenho que olhar profundamente para o autoconhecimento, porque ali tem emaranhados e bloqueios que eu preciso trabalhar para liberar, para reintegrar essa capacidade de gerar dinheiro. Nos foi ensinado e vivemos, né, num sistema que nos traz muita escassez e programações de escassez o tempo todo. E essa escassez, ela não diz somente de uma escassez financeira, ela diz de uma escassez interna do nosso alto valor, da nossa capacidade de se reconhecer e ser reconhecida. Se eu não reconheço quem eu sou, todo o caminho que eu já fiz, toda a minha garra, a minha força, eu reconheço os meus valores, é, eu não consigo prosperar. Eu vou me manter bloqueada. E os bloqueios, na verdade, eles têm a ver assim, não tem a ver com punição, não tem a ver com algo externo que me trouxe isso. Tem a ver sempre com algo interno. Mas ele vem para um aprendizado. Mas podemos desprogramar através de processos que o nosso aprendizado não venha com bloqueios financeiros, por exemplo. Eu vou me conhecer, vou me aprofundar sem precisar bloquear a minha vida financeira. Eu vou me permitir ser muito próspera, muito abundante, para cada vez mais eu poder avançar no meu processo de autoconhecimento. Para mim, sempre isso foi algo muito profundo, assim. E eu sentia que quanto mais eu aprofundava no autoconhecimento sobre a relação com o dinheiro, com o financeiro, os bloqueios eles vinham mais intensos, mas eu me aprofundava cada vez mais. E daí eu precisei me trabalhar muito para que isso não fosse a relação, né, do bloqueio financeiro com me trabalhar profundamente. Eu vou continuar me trabalhando profundamente, independente do que estiver acontecendo na minha realidade externa. Mas eu quero, a partir deste momento, manifestar uma realidade compatível agora com o meu coração, com os novos intentos, né? Com a minha essência, me conectar com a natureza mais profunda, que é isso que eu venho buscando. Então, por exemplo, hoje, quando eu ajusto o meu alto valor, eu vou olhando assim, o que eu quero para minha vida que é valoroso? O que eu quero manter incluso na minha vida e o que eu posso abrir mão, né? E daí eu vou me desconectando do ter para o ser. Mas isso não significa que eu não posso gerar dinheiro, ter essa vida abundante, se eu me dedico ao ser.
eu vou ter tudo isso para que cada vez mais, para ser, eu também preciso fazer o dinheiro para viajar, para ter conhecimento, né, para os processos que eu quero fazer de autoconhecimento, enfim. Tá dando para entender? Fica dúvidas, vem sites para vocês. Podem falar ou escrever aqui no site, abrir o microfone e falar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, é bom, é boa a troca, porque também daí vai trazendo mais conexões para eu trazer para vocês. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, querida. Meu nome é Ana Paula, eu agradeço a oportunidade de estar aqui a primeira vez, né? Seja bem-vinda. Tudo que você falou realmente tem muito sentido. E eu acredito também que na história das mulheres, né, existe muita escassez. Até que em um momento na nossa vida teve mulheres que foram escravas. A gente foi numa época até dita sem alma, né? Na época da Inquisição, teve muita. Então, eu não sei o quanto que também. Quer dizer, é claro que reverbera, mas o quanto que isso ainda está muito presente. Até porque nós temos uma sociedade muito patriarcal, né? Uhum, E a mulher, ela foi, eu vejo assim, até pela minha família, as mulheres sempre de servir, sempre darem de tudo de si e não e assim se contentarem com pouco, né? uhum. E eu acredito que isso ainda é muito presente no nosso campo, assim, campo sistêmico de do Brasil, do mundo até, né? Sim, muito grata pela sua colocação, Ana Paula, porque é verdade, é exatamente isso. As programações daquilo que foi vivenciado no coletivo, né? Essas informações, ela está toda no nosso inconsciente coletivo, que a gente se conecta com ele. As mulheres, né, nesse regime machista, patriarcal, teve o seu valor eh, de uma forma muito desqualificada, né? Então, não se reconhecendo, não podendo se reconhecer, sendo punida quando se reconhece, né? Quando a gente pensa em outros países que têm uma forma até mais severa que o Brasil, né, dessa relação com o feminino, de se expressar, de se aparecer, né? O quanto que não pode, que é pecaminoso, que precisa ser escondido, isso vamos entendendo interiormente uma dor, né? Uma ferida que nos leva para uma baixa autoestima e para um baixo valor de si próprio. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que isso traz muita força para a mulher, porque isso faz com que cada vez mais possamos nos reinventar. E isso está nos trazendo, porque a mulher é a conexão com o coração. E essa conexão com o coração está nos transformando quando a gente consegue, em atos de resistência, de ressignificações, assim, acessar de formas mais profundas esse reinventar, através da criatividade, da nossa fertilidade, o quanto podemos expressar de tudo que somos e nos reconhecer. Eu sinto que precisamos agora, com urgência, sair dessas programações da Inquisição, de todo esse passado sombrio que vivenciamos, e começar agora a construção dessa nova realidade. Eu vou soltar todo esse passado. Eu honro tudo que eu recebi, eu honro inclusive isso que eu recebi. Mas agora eu vou fazer diferente. Eu reintegro esse poder. Eu reintegro porque se os homens estão fazendo isso é porque eles veem este grande poder e essa grande força do feminino. Então eu vou reintegrar e vou dar lugar a tudo que eu sou verdadeiramente. Eu vou dar lugar à minha grandeza. A hora que eu me conecto com a minha grandeza, eu me permito ocupar o meu lugar. Quando eu ocupo o meu lugar, verdadeiramente, as coisas começam a acontecer, porque eu estou me valorando, né? Eu me conecto com a autoestima, com o amor próprio. Eu conecto com a força do pai maior dentro e fora de mim, a força da mãe maior dentro e fora de mim. Eu me conecto com Gaia, com a terra, com o centro da terra, com o coração da terra. Me conecto com o centro do universo, que é esse coração do pai. E eu, nesse meio, que faço essa conexão, né?
cada um de nós, essa conexão que fazemos. E daí eu sinto que é urgente essa transformação agora para dar lugar para o novo e não mais para o velho. É sair dessas camadas de ilusão que vão nos colocando essas crenças. Então, algo que eu escrevi aqui que você traz, né, é observar como é a minha mentalidade, né? Eu faço sempre uma análise de todos os aspectos da minha vida. Então, os aspectos mentais, como que está o meu mental? Então, significa como estão os meus pensamentos, minha visão de vida, de mundo, que fica muito no mental, que são essas vozes. Como está a minha realidade física, esse aspecto físico da minha vida? Como estão os meus aspectos emocionais? Como estão as minhas emoções sobre tudo isso, sobre tudo que eu estou vivenciando? São emoções ainda muito negativas, que têm uma carga emocional traumática, que têm medos e condicionamentos ali limitantes, eu preciso limpar. Eu vou olhar os aspectos conscienciais, que significa o que está ali no meu inconsciente. O que eu tenho vibrado inconscientemente, o que tenho vibrado das minhas questões kármicas, daquilo que é kármico do meu sistema. E eu vou olhar como estão os meus aspectos espirituais, as minhas conexões espirituais, a minha espiritualidade, a minha guiança, com quem eu tenho me conectado dentro de egrégoras que me fortalecem ou me enfraquecem, me invadem ou me fazem expandir. E principalmente eu reconheço o meu eu superior, meu divino ser, que é essa parte divina nossa que está conectado com esse eu maior, com um todo, que traz a informação de tudo que eu sou. Então, eu sempre vou observando todos esses aspectos da minha vida para poder me alinhar a partir do meu coração, do meu centro. Aqui está o meu valor. Quando eu estou toda alinhada, reconhecendo esse valor, eu vou prosperar. Eu vou prosperar em todas as áreas da minha vida. Mas uma coisa que eu sinto que é importante dizer, que ser próspera abundante não significa que eu tenho se a gente está num mundo de dualidade, assim, pensar naquilo, se eu sou uma pessoa com princípios elevados, que eu penso coisas boas, ele está muito mais relacionado com as minhas crenças. Se eu tenho crenças de prosperidade, então eu vou gerar muito dinheiro, independente do meu valor, mas eu reconheço como um valor, eu reconheço que eu sou capaz de gerar tudo isso. Se a gente observa pessoas que são muito ricas e milionárias, tem pessoas muito ricas que têm pensamentos muito escassos, mas elas são capazes de gerar o dinheiro porque elas têm um reconhecimento dessa capacidade, desse aprendizado do gerar o dinheiro, mas pensam de forma muito escassa e não conseguem vibrar essa energia da prosperidade, essa energia financeira, assim, que prospera na vida como um todo, como um florescer da vida. Então, a gente precisa observar a nossa mentalidade, as nossas programações limitantes, né? A Carol, e quando as crenças não são conscientes, como identificá-las? Carol, as crenças geralmente elas não são inconscientes, não são conscientes. A gente vai identificando elas conforme os hábitos que temos de falas, com aquilo que conectamos quando alguém fala, com os pensamentos desse inconsciente coletivo. Deixa eu pensar aqui num exemplo, assim, por exemplo, quando a gente está vendo memes, no Instagram, nas redes sociais. E tem muitos memes que desqualificam, que ali tem muitas crenças limitantes. Se a gente se conecta e vibra com aquilo ali já tem crenças limitantes que eu estou conectada. Então, daí eu vou identificando essas crenças. Para eu reconhecer as crenças, eu posso começar a buscar até na internet, assim, crenças limitantes em relação ao dinheiro, várias coisas. Usa o chat GPT que ele coloca para vocês várias, assim, e daí você vai testando com você se isso faz sentido ou não faz, para você poder limpar. E limpar você pode conectar conscientemente e desprogramar isso mudando os seus hábitos, ou terapeuticamente, né? Você que está comigo no acompanhamento, a gente pode olhar para isso, fazer uma mesa divino ser para limpar o Theta Healing mesmo. Né? Existem formas da gente limpar essas crenças. Até a imersão que eu vou fazer, né,
para desbloquear a nossa relação com o dinheiro, ela vai fazer esse processo profundo de limpezas, né, das nossas programações, enfim. Então, é isso, assim, a gente vai olhando para o nosso dia a dia, na onde o nosso foco mental ele vai, ali tem muitas crenças que você, quando coloca atenção, você começa a perceber quais são essas crenças limitantes. Quando eu fiz as formações de Theta Healing, no Theta Healing a gente tem listas de crenças para testar e depois para desprogramar e fazer downloads de novas crenças. Mas existem muitas crenças, por exemplo, de ser terapeuta, do medo de ser terapeuta, do medo de gerar dinheiro, de você ser merecedora de receber esse dinheiro. Então, existem algumas formas de você reconhecer, mas existem crenças que elas são muito mais profundas, né? Isso eu estou falando de crenças de uma forma geral. Mas quando a gente começa a identificar as crenças, a gente precisa fazer no digging, que é encontrar a raiz dessa crença para poder desprogramar. Geralmente ela tem a ver com questões que são ancestrais, que tem a ver com questões que são biológicas da minha própria vida, e do meio social, assim, né, da onde a gente vive, no nosso ambiente. Então a gente vai identificando essas crenças para poder desprogramar a raiz, né? Quais são esses emaranhados, da onde vêm os bloqueios que estão mantendo e sustentando essas programações. A Vivian colocou: a minha avó paterna sempre viveu na escassez, mas ela não precisava viver assim. Sempre segurou muito dinheiro, nunca se cuidou, sempre reclamando do dinheiro. E eu cresci vendo isso, e por mais que eu tente, faça as coisas diferentes, eu não consigo prosperar. Isso, querida, provavelmente algo aconteceu no seu sistema com a sua avó para essas programações de escassez. Pode ser traição, a guerra mesmo pode trazer muitas programações que trazem esses bloqueios. Às vezes, se você faz uma constelação com esse tema, isso pode ser libertado, né? E você pode fazer a programação, o não conseguir, o bloqueio de não poder prosperar. E isso vai ser libertado no seu campo para que você possa prosperar, né? E daí vai muito das suas crenças, do seu alto valor, né? Para você conseguir bons clientes, é você se reconhecer como uma boa biomédica, com alguém que faz esse trabalho com a estética, valorando isso, honrando talvez um trabalho de honrar essa avó paterna, devolver toda essa carga para ela e poder se libertar dessa carga emocional traumática que provavelmente está ressoando no seu campo. Porque geneticamente as cargas emocionais elas são passadas de gerações para gerações. E essas informações ela está no campo morfogenético que precisa ser limpo através dos nossos processos de autoconhecimento, né? Conforme a gente vai limpando e libertando o sistema familiar para que a gente possa ocupar o nosso lugar, a gente vai estar num lugar próspero. Mas quando você coloca essa última parte, ela realmente ela tem a ver com o alto valor e com a autoestima. Porque se eles questionam você, provavelmente você não está se sentindo segura neste lugar. E você sentir assim, ó, estou no meu lugar, este é o meu lugar, e eu mereço ser essa mulher próspera, eu mereço ser provedora, eu mereço expandir esse dinheiro. Minha avó, eu honro você, mas se a gente consegue entender qual é o emaranhado que aconteceu, que ela bloqueou e viveu nessa escassez, provavelmente você também consegue se liberar com mais facilidade, né? A Marina está falando: minha família paterna veio fugida do pós-guerra da Espanha. Minha mãe prosperou, mas não consigo prosperar. É materna, Gi. Materna, desculpa, querida. É. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, que enquanto você falava dessa linha do que né, a Vivian traz, para mim se torna uma coisa bem desafiadora, né? Porque a minha bisavó, ela vendeu tudo na Espanha, porque era a época do governo Franco, então tinha muito medo. Então eles vieram e nessa vinda, o meu avô, ele trabalhou muito aqui, meu avô materno, né? E ele criou uma estrutura, meu avô investiu em imóveis, então assim, ele não ficou com dificuldade, mas vem com aquele registro de escassez, que minha mãe conta que ela veio num navio, ela fez 1 ano de vida dentro de um navio, atravessando o oceano. Então, quando eu vejo isso, a sensação que eu tenho
é de que aquele primeiro registro mental dela, tipo, imagina, num navio que a gente não sabe se a gente vai comer, se vai ter comida, não sei o quê, ela recebeu esse registro. Mas mesmo assim, a minha mãe não teve dificuldade em prosperar. A minha mãe, né, assim, ela se casou, são casados até hoje, os meus pais, ela deixou de trabalhar por causa desse sistema patriarcal que a gente, né, que ela absorveu para viver o casamento, criou os 4 filhos, etc e tal. E assim, ainda ontem estava tendo essa conversa com ela. Falei, mãe, como está a sua aposentadoria? Tem que pensar na sua saúde, não sei o que. Ela falou, cara, eu estou muito segura de como que eu estou. Eu não estou preocupada se eu vou passar problema ou não, porque eu sei o que eu construí e eu vejo que ela sabe. E você, Mas, sabe? mas eu, em contrapartida, não me sinto segura. O Sabe, que eu te tenho deixa uma. tão insegura? Hã? O que te deixa tão insegura? O fato de eu não ter construído essa estrutura como ela, por exemplo. E por que você não conseguiu construir essa estrutura como ela? Ou Porque eu fiz como um você, caminho diferente. sim, mas faltou algo dentro de você que tem a ver com o acreditar. Acreditar nessa força que fala, eu vou conseguir. Ela não duvida, a fé dela é inabalável. Sim, Ela veio dentro desse navio e ela acreditou que ela conseguiria e ela não tem medo. O que eu sinto é você tem eu tenho. muito medo de fazer o seu caminho, muito medo de ocupar o seu lugar. E daí você fica num lugar da dependência, você fica nesse lugar que você não assume, você fica na borda, mas você não vai para o seu lugar. Porque assumir o seu lugar é assumir responsabilidade daquilo que vai vir. É se conectar com a sua força visceral, a sua força de vida, como uma árvore mesmo, de se ancorar e falar: eu vou gerar os frutos do meu trabalho e eu vou viver do fruto do meu trabalho. Eu sinto que faltou isso. E talvez se você trabalha essa força dessa conexão visceral dos chakras básicos para te aterrar, você vive muito nos chakras superiores e superiores não materializa nada. Uhum, sim, Trabalhar chakra básico, conectar com a terra, para você ser essa árvore que tem raiz e que frutifica. Senão qualquer vento vai te derrubar. sim. Faz sentido? Total, eu ando cambaleando. E todos os tratamentos de Reiki, cromo, teta, todo mundo fala. Queria desbloquear seu chakra base. Todo mundo Sim. fala. Todos os tratamentos que eu passo. Mas Precisa você tem desbloquear seu muito chakra medo base. de deixar de ser a filha da sua mãe, de ser a pequena e assumir o seu verdadeiro lugar, fazer o seu caminho. Você honra muito a sua mãe, ela ficou num lugar muito grande e você não se permite ir e avançar. Você honra a sua mãe, tem um lugar, mas precisa soltar para você fazer o seu caminho. Sim, faz sentido. Obrigada, querida. Não. Quando eu falei isso para ela, quando a gente precisa olhar para a nossa genética, então, para o nosso sistema familiar, e depois que a gente olha para o nosso sistema familiar, a gente precisa olhar para os nossos próprios bloqueios que vão para além do sistema familiar, para que a gente possa se trabalhar. Então, tem uma fase que a gente trabalha sim o sistema familiar, depois tem uma fase que somos nós, é aqui, né? A nossa história, soltando o passado, soltando inclusive o DNA. Meu pai e minha mãe biológicos estão lá atrás. Na verdade, sou eu com um pai e mãe maior. Esse é um caminho muito possível para a nossa transformação, né? Eu posso Alguém falar quer um pouquinho? pode, querida. Tudo que a Marina falou, eu também vi em mim. Eu não consigo, eu rodo, rodo, rodo e não saio dali. Eu não casei, eu não tenho filho. Eu já fiz 2 faculdades. Eu fiz direito há 22 anos atrás. Meu pai tinha escritório, tudo, ele era advogado. Sempre gostei da área jurídica. Aí ele faleceu, puxaram meu tapete, tive que mudar completamente de área. Aí depois, há 5 anos atrás, eu resolvi fazer biomedicina, foquei, estudei, batalhei, fiz pós-graduação, mas eu vejo que eu estou sempre patinando. Eu não consigo sair do lugar. Antes do seu pai falecer, você conseguia prosperar? Você ia bem? Eu era completamente ingênua nesse assunto. Assim, sabe aquela criação que
Eu não fui fazer estágio fora, ele tinha escritório, ele quis que eu fizesse estágio com ele. Eu nunca trabalhei fora, sempre trabalhei com ele. Você Então, conseguiu, querida, fazer o luto do seu pai e poder soltá-lo para que você possa seguir o seu caminho? Porque quando você olha, fala, eu sinto um grande medo da vida. quando ele faleceu, até meu namorado, ele fala que ele jogou um grande peso nas minhas costas, né? 10 dias antes dele falecer, como eu era mais velha e morávamos ele, minha mãe, a minha avó paterna, eu e minha irmã. E quando ele me abraçou, ele começou a chorar, ele estava com uma leucemia assim que já estava no final. Ele me abraçou, ele falou: "Você me promete uma coisa? Você cuida delas para mim?" Uhum. Aí, sabe quando você tenta, tipo, imagina, né? Você vai melhorar, né? Era no dia primeiro de ano. Aí ele falou: "Tá bom, mas você promete isso para mim?" E eu falei que sim. E assim, eu não consegui chorar quando ele faleceu, não consegui. Depois de 2 anos eu fiquei bem doente, aí minha pressão começou a subir e tal. Fui, passei no psiquiatra, tudo, e ele falou que é porque eu não tinha vivenciado o luto do meu pai, conversando com ele, né? E assim, hoje vai fazer 23 anos que ele faleceu. Consigo conversar tudo. Não, não sei te dizer se eu superei o trauma dessa pessoa que puxou o meu tapete no escritório dele. Não sei te dizer, mas eu sei que tudo. Eu fiz uma constelação no começo do ano. E ela falou que essa pessoa que puxou meu tapete, na verdade, ela foi uma. Como eu posso dizer? Eu não lembro a palavra que ela falou, mas ela me ajudou. Ela não puxou o meu tapete, ela me ajudou a sair daquilo. Uhum. E você conseguiu ressignificar através da constelação isso? Eu não sei te dizer, é muito confuso para mim ainda. Eu sinto, querida, que ainda existe uma carga emocional traumática de quando você perdeu o seu pai, porque existia uma dependência, ainda existe uma dependência emocional, você ainda não se conectou com a força do masculino para ter a sua estrutura. Psiquicamente, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, você pactuou com ele de cuidar, então precisa romper esse pacto, liberar o destino de todos do seu sistema para que você possa ser você, assumir o seu lugar e soltar também isso que você considera que foi um trauma, foi uma traição. Se foi trabalhado na constelação e foi liberado, precisa agora olhar para isso de uma outra forma para reintegrar a parte perdida a partir da traição, para que você possa assumir o seu lugar e poder se desenvolver, porque provavelmente você tem muito medo de ocupar o lugar e puxarem seu tapete de novo. Mas se isso já foi trabalhado, precisa agora trabalhar essa reintegração, porque senão você vai ficar nesse lugar pequeno. Entendi. É, porque assim, que nem agora essa época de fim de ano para mim é muito Uhum. boa de procedimentos, essas coisas, né? Mas é incrível. Todo o dinheiro que eu faço vai embora para pagar dívida, para pagar. Uma hora é o carro, outra hora é uma conta, outra hora é isso, outra hora é aquilo, e eu tô lá, patinando, patinando, patinando. Eu não consigo sair desse lugar. Que nem a minha irmã, ela fez veterinária, se formou no meio do ano passado, já está trabalhando. Eu falo, poxa, eu tenho 5 anos de formada e eu tô aqui. Eu montei uma clínica de estética numa casa que é da minha mãe, ela fica embaixo da minha. Na frente tem um salão de cabeleireiro, que é de uma amiga minha. Quando eu fiz isso, eu falei, poxa, vai vir bastante cliente para mim, né? Não vem. E quando vem é aquele cliente que, ah, não, mas está muito caro. Ah, faz um desconto, que nem ontem uma falando comigo, você vai fazer um precinho porque eu sou sua cliente, né? Falei, então, eu não posso fazer precinho. Eu também tive gasto com tudo, com estudo, eu tenho gasto com tudo, eu preciso trabalhar para ter dinheiro. E daí, querida, o que eu sinto é você poder trabalhar todas essas questões de uma forma muito profunda para você poder liberar essas cargas, liberar os emaranhados que ainda estão te prendendo dependentemente desse sistema, como se você estivesse ainda na vibração da criança. Para poder crescer, né? Tem um trabalho profundo para ser feito
para liberar essas cargas, para você poder adultecer e assumir o seu lugar. A imersão que eu estou propondo, né? Desbloquear, trabalhar nossa autoestima, para desbloquear nossa relação com o dinheiro, vai ser esse trabalho profundo mesmo. 2 dias de mergulho intenso através, né, de constelações, de terapias bioenergéticas, de diversas ferramentas que eu tenho para poder olhar para tudo isso, para os nossos bloqueios, para as nossas travas, para nos libertar, né? Que vai ser no dia 7 e 8 e uma finalização no dia 11, numa quarta-feira. Então, é essa possibilidade que vocês têm, se vocês quiserem, né? Ou acompanhamento até comigo, terapêutico, né? De poder fazer esse acompanhamento, de olhar, de aprofundar, de fato, querer transformar tudo isso para assumir um lugar. Que tudo isso que você está trazendo, que a Marina trouxe, eu preciso sim tomar essa decisão de sair desse lugar e transformar. Eu não quero, é preciso ter uma decisão assim, eu não quero mais, eu determino que eu não quero mais no próximo ano passar por isso. Próximo ano é ano 9. Ano 9 é finalizações e transformações. Então, a gente precisa, de fato, encerrar muitos ciclos, né? E daí cada um tem o seu ano pessoal, precisa ver qual é, mas também é um ano de Júpiter, que nos leva para o nosso propósito. Então, é esse o momento que a gente tem de poder alinhar nesse final de ano, começo de ano, para que seja um novo ano muito mais próspero, principalmente que a gente reconheça e se reconecte com a nossa autoestima, com o nosso alto valor, para que a gente possa ocupar o nosso lugar na vida, né? Até Mas é quando eu fiz, até quando eu fiz em janeiro, ela falou que ela trabalhou muito o meu feminino, porque o que aparecia mais era o masculino. sim, Proteção, né? Essas coisas eram masculino. Então ela trabalhou muito o meu feminino, ela falou. sim. Uhum, Assim, eu gostei, uhum, apesar de ser a primeira, fiquei com muitas dúvidas, algumas fichas caíram, outras não, uhum, né? sim. Uhum, E aí eu acabei perdendo contato com ela, uhum. entendeu? Aí eu achei você no Instagram, eu falei, eu vou começar, eu vou ver, eu quero sair disso, porque é horrível você ficar naquela, você fica patinando, patinando e não sai do lugar. Sim, exato. Mas nós, em um entendimento assim, nós somos camadas, e essas camadas como uma cebola que nós vamos tirando. Então, você fez uma que começou a aprofundar, daí eu vou entendendo, algumas fichas vão caindo, eu vou processando. Se eu for olhar assim, o número de constelações que eu já fiz, eu não consigo mais nem contar, tanto de processos, de tudo que eu já fiz, porque eu vou entendendo um tema da minha vida que eu preciso transformar. Então, eu vou fazer tudo o que eu preciso, eu coloco toda a energia para transformar, e aquilo transforma. E daí vem outro tema. Então, eu faço muito isso, com muita profundidade. Eu sou muito escorpiana, então isso para mim é muito importante, né? Escorpiana com ascendente em peixes. Então, mas é lembrar que somos camadas, né? E também vai muito da nossa abertura, da nossa disponibilidade, da nossa maturidade do agora para transformar, né? Muitas vezes eu quero transformar tantas coisas, mas eu ainda não tenho uma maturidade interna ainda tão desenvolvida. Então, eu preciso desses passinhos para desenvolvendo essa maturidade interna para eu dar conta dos próximos passos, né? Então, faço tudo o que precisa, e daí isso, minha realidade vai se transformando, né? Entendi. O meu signo já tem aquela coisa de cuidar, né? Eu sou de câncer. Sim, E ela falou que meu ascendente é aquário. uhum, sim, Então, eu já tenho aquilo de cuidar e eu acabo esquecendo de mim. Eu faço tudo para os outros, de todos os jeitos, de todas as formas. Eu quero o melhor para os outros e para mim tá tudo bem. Eu vou. mas não está tudo bem. Enquanto você não colocar em primeiro lugar, você se dá o primeiro lugar, seus clientes não vão se dar. Eles não É, vão te dar. Enquanto você não reconhecer seu alto valor, eles não vão reconhecer seu valor. entendi. Eles não vão questionar mais o valor para que você assumir esse lugar, assim, não tem nem portas para isso.
Nesse sentido, assim, pode ser que a pessoa possa vir tentar até negociar com você, mas de uma maneira muito respeitosa. Essa frase que você trouxe é uma maneira muito respeitosa, não estão te vendo, né? Porque Uhum, também você não está se vendo. Tem partes tuas que você não está vendo, não está reconhecendo. Precisa soltar a criança ferida, um trabalho dessa criança, da menina, né? De você poder adultecer mesmo. entendi. Hum, Então tá, obrigada. Não tem nada. Alguém mais quer perguntar algo sobre tudo isso que trouxemos, né? Só para a gente poder dar um fechamento, assim, né, desse assunto tão precioso, quando aceitamos o melhor para a nossa vida e buscamos o melhor para a nossa vida, nós vamos fazer de tudo para chegar nesse lugar. E ao fazer esse caminho, nós vamos aprendendo a nos valorar. Então, nosso alto valor, esse reconhecimento, ele é ancorado. Então, a minha autoestima, o amor próprio, minha força interior, meu poder pessoal, tudo isso é ancorado para que eu possa manifestar essa nova realidade. E daí, a partir do momento que eu vou olhando para esses emaranhados, para as minhas fragilidades, para onde ainda estou aprisionada, que já não tem mais nada a ver com o meu sistema, que tem a ver comigo, das escolhas que eu vou fazendo de ser a salvadora do sistema, salvadora da vida, de ser a sofredora, né? Eu preciso ver quais são os papéis que eu assumi também na minha vida que não estão me permitindo prosperar, que as portas financeiras estão fechadas. Quando eu saio desses papéis, eu assumo o meu lugar, então eu saio das personalidades e assumo o meu lugar, eu começo a prosperar, porque daí eu estou no meu lugar, eu reconheço o meu valor. Então, as pessoas passam a reconhecer quem eu sou verdadeiramente. Eu sinto que é isso, queridos. Então, quem quiser participar, né, dessa imersão que eu farei no dia 7, dia 8, pode me chamar que eu envio novas informações. Esse valor promocional da Black Friday, ela vai até sexta-feira, que é o valor de 480 para cada edição. A primeira é para trabalhar a nossa relação com o dinheiro, a autoestima e o nosso dinheiro. E em janeiro nós vamos trabalhar a autoestima e os nossos relacionamentos afetivos para construir uma nova base. Então vocês me chamam que eu passo informações, formas de pagamento, enfim. E quem fizer as duas, o valor sai por 800. Então daí tem um desconto para quem fizer as duas, né? Mas esse valor só vai até sexta. O valor dela de cada imersão é R$ 1.000, depois desse que terminar essa promoção, né, especial. E daí, É quem quiser, online ou presencial? vai ser online, pelo Zoom. Online. Ah, tá. E online pelo Zoom. E daí, queridas, quem quiser, por exemplo, conhecer o meu trabalho, né, do acompanhamento terapêutico, pode me chamar que a gente agenda uma sessão diagnóstica. Esse é o seu momento, se você quer se trabalhar. Essa sessão tem mais ou menos 20 minutos que eu faço essa identificação do que está acontecendo, explico um pouco mais do trabalho, né? Para esse acompanhamento, que ele pode ser semanal ou quinzenal comigo. Então é isso. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Na hora que a gente terminar, minha equipe vai subir no YouTube, eu envio para vocês o link do encontro, se vocês quiserem assistir, encaminhar para alguém, né, que possa assistir e receber também. Vocês têm mais alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar ou de falar? Não, eu não tenho. Então, muito obrigada, queridas, pela presença de vocês. É sempre bom, muito bom esse encontro constelado, passarmos essa tarde juntas. Para mim também é muito precioso essa troca, porque é um momento que eu sento, posso trazer aquilo que eu sinto, que eu acredito, para que juntas possamos transformar a nossa realidade planetária, né? Porque para mim, a minha crença única é que a gente só vai transformar o mundo, a nossa realidade planetária, a partir do momento que nos transformamos, a realidade interna de cada um, né? E, e é isso. Um grande beijo para vocês, um bom resto de semana. Um beijo. Tchau.